Esse velho é um estorvo para a família. Foi isso que minha nora gritou apontando o dedo na minha cara no meio da festa de casamento do meu filho. E o pior de tudo? O Ricardo ficou calado, olhando para o chão, como se eu fosse realmente um peso na vida dele. Meu nome é Osvaldo Santos. Tenho 68 anos e moro aqui em Campinas. Trabalhei a vida inteira no ramo de panificação, cheguei a ter 3 padarias na região. Sempre fui um homem respeitado no bairro, daqueles que não abaixa a cabeça para ninguém. Minha esposa Célia, que Deus a tenha, sempre dizia que eu era teimoso demais, mas que era essa teimosia que botava comida na mesa. Ela não estava errada. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Essa aqui vai mostrar que velho também sabe se defender. Naquele momento, no meio do salão de festas, com todos os convidados olhando para mim com pena ou com curiosidade, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Raiva. Não aquela raiva passageira que a gente sente quando alguém fura a fila no banco. Era uma raiva fria, calculada, daquelas que te fazem pensar direito antes de agir. Porque uma coisa é ser chamado de estorvo por uma nora mal educada. Outra coisa bem diferente é o próprio filho ficar calado diante de uma humilhação dessas. Eu olhei em volta do salão. A festa estava bonita, tudo bem organizado. Mesa farta, decoração cara, muita gente bem vestida. Reconheci alguns rostos conhecidos, gente que frequentava minhas padarias antigamente, que me cumprimentava com respeito na rua. Agora eles estavam ali, presenciando aquela situação constrangedora, vendo um homem de 68 anos ser desrespeitado pelo próprio filho. Foi aí que eu notei o garçom que estava servindo bebidas perto da nossa mesa. Um rapaz novo, de uns 25 anos, que me olhava com aquela expressão de quem sente pena de uma situação feia. Ele se aproximou e perguntou baixinho se eu queria alguma coisa para beber. Eu pedi uma água e aproveitei para puxar conversa com ele. Como é seu nome, filho? Gabriel, senhor. Gabriel, você trabalha daqui há muito tempo? Ele disse que era novo no emprego, mas que conhecia bem o dono da casa de festas. E foi nessa conversa aparentemente inocente com o Gabriel que eu descobri uma informação que mudaria tudo naquela noite. Descobri que o dono da casa de festas era o Antônio Ferreira, um velho conhecido meu dos tempos de padaria. Mais do que isso, eu havia emprestado dinheiro para ele há uns 15 anos, quando ele estava começando no ramo. Um empréstimo que ele nunca esqueceu, porque foi o que salvou o negócio dele na época mais difícil. 5 minutos depois, eu vi o Antônio caminhando na minha direção com aquele sorriso largo de quem reconhece um velho amigo. Quando ele me viu, o rosto dele se iluminou de uma forma que me fez lembrar de como é bom ser respeitado. Algo que eu tinha esquecido naquela mesa, cercado pela minha própria família. Seu Osvaldo, que surpresa maravilhosa! Ele disse, abrindo os braços para me cumprimentar. Quando o Gabriel me falou que o senhor estava aqui, eu não acreditei. Fazia tempo que não nos víamos. O Antônio estava bem, próspero, usando um terno caro e um relógio que eu reconheci como sendo daqueles que custam o preço de um carro. Os 15 anos tinham sido generosos com ele, e uma parte de mim ficou orgulhosa de saber que eu tive uma participação nisso. Nós nos afastamos um pouco da mesa principal, e ele me levou até um cantinho mais reservado do salão. Como está a família, seu Osvaldo? E a dona Célia? Tive que explicar que a Célia tinha partido há 2 anos e vi a tristeza genuína nos olhos dele. Sinto muito, seu Osvaldo. Ela era uma mulher maravilhosa. Lembro de quando ela ia na padaria e sempre perguntava por mim, se eu estava conseguindo tocar o negócio. Era verdade. A Célia sempre foi dessas pessoas que se importava de verdade com os outros. E o senhor? Perguntou o Antônio. Como está? Ainda com as padarias? Expliquei que tinha vendido tudo, que estava aposentado, tentando aproveitar os netos. Não mencionei que tinha vendido para ajudar os filhos, nem que os netos mal me visitavam. Algumas coisas são pesadas demais para dividir, mesmo com um amigo. Ah, então hoje o senhor está aqui curtindo uma festa, relaxando. Que bom, ele disse, sem perceber a ironia amarga da situação. Foi aí que eu resolvi testar o terreno. Na verdade, Antônio, estou aqui no casamento do meu filho.
Aquele rapaz ali, apontei discretamente para o Ricardo. O de terno cinza, conversando com a moça de vestido azul. O Antônio olhou na direção que eu indiquei e sorriu. Seu filho? Claro, vejo a semelhança. E a moça é a noiva? Não, respondi. A noiva é aquela ali de branco, obviamente. A de azul é minha nora mais velha, casada com ele há 5 anos. O Antônio fez uma expressão confusa. Mas, seu Osvaldo, esse não é o primeiro casamento dele? Expliquei que não, que era o segundo, que ele tinha se separado da primeira esposa, mãe dos meus netos, e agora estava se casando de novo. Ah, entendi, ele disse, ainda um pouco perdido. E a família toda está reunida aqui hoje? Que alegria! Era minha deixa perfeita. Bom, Antônio, na verdade eu queria conversar com você sobre uma coisa, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Você se lembra daquela nossa conversa há 15 anos? Quando você precisou de uma força para finalizar este lugar? O rosto dele mudou na hora. Ficou mais sério, mais respeitoso. Claro que lembro, seu Osvaldo. Como eu poderia esquecer? O senhor salvou minha vida naquele dia. Se não fosse pelo senhor, eu não teria nada disso aqui. Você pagou tudo direitinho em dia, sem atraso, eu disse. Sempre foi um homem de palavra. Mas quero que você saiba que aquele empréstimo não foi só dinheiro para mim. Foi um investimento num caráter, numa pessoa que eu acreditei desde o primeiro momento. Ele ficou emocionado. Eu podia ver nos olhos dele. Seu Osvaldo, até hoje eu conto essa história para os meus filhos. Falo que se eles um dia tiverem oportunidade de ajudar alguém como o senhor me ajudou, eles não podem pensar 2 vezes. Era exatamente o que eu queria ouvir. Antônio, posso te pedir um favor hoje? Ele nem hesitou. O que o senhor precisar, seu Osvaldo? Fale. Eu respirei fundo. Era agora ou nunca. Eu quero que você me ajude a ensinar uma lição para essa família minha. Uma lição sobre respeito. O Antônio franziu a testa curioso. Que tipo de lição? Eu contei para ele, sem detalhar demais, sobre o que tinha acontecido na mesa. Como a nora tinha me chamado de estorvo, como o filho tinha ficado calado, como eu estava sendo tratado como um peso morto naquela festa. Vi a indignação crescer no rosto do Antônio conforme eu falava. Isso é um absurdo, seu Osvaldo. O senhor merece muito mais respeito que isso. Então me ajuda a conseguir esse respeito, eu disse, olhando fixo nos olhos dele. Como? Você vai até a mesa principal e vai me cumprimentar como se eu fosse a pessoa mais importante desta festa. Vai falar alto para todo mundo ouvir sobre como eu ajudei você há 15 anos. Vai contar que sem mim, nada disso aqui existiria. O Antônio sorriu, entendendo na hora onde eu queria chegar. E depois? Depois você vai pedir para falar no microfone. Vai agradecer publicamente pela minha presença aqui. Vai dizer que é uma honra ter o homem que salvou sua empresa na sua casa de festas. Vai fazer questão de que todos saibam quem eu sou e o que eu representei na sua vida. O sorriso do Antônio ficou ainda maior. Seu Osvaldo, vai ser um prazer fazer isso. Aliás, nem é favor. É justiça. Nós voltamos para o salão principal, e eu pude ver que Ricardo e Patrícia continuavam entretidos com os convidados. Provavelmente já tinham esquecido completamente do episódio da humilhação. A vida deles tinha seguido em frente, como se humilhar um velho fosse só um detalhe sem importância numa festa de casamento. Que engano. O Antônio se dirigiu direto para a mesa principal. Eu fiquei um pouco afastado, observando, sentindo uma mistura de ansiedade e satisfação. Era como assistir o primeiro ato de uma peça que eu mesmo tinha escrito. Com licença, disse o Antônio, interrompendo a conversa do Ricardo e da Patrícia. Vocês são família do seu Osvaldo? Ricardo levantou a cabeça, surpreso. Sim, sou filho dele, por quê? A Patrícia também olhou, com aquela expressão de quem estava se perguntando que problema agora estava surgindo. Ah, que maravilha! Disse o Antônio, falando alto o suficiente para algumas pessoas próximas ouvirem. Então vocês têm noção da honra que é ter esse homem na família de vocês? A cara de confusão do Ricardo era impagável. Desculpa, mas eu não entendi. Seu pai, disse o Antônio, é o homem que mudou minha vida. Há 15 anos, quando eu estava quase falindo, ele me emprestou o dinheiro que salvou tudo isso aqui. E ele abriu os braços, apontando para toda a casa de festas. Se não fosse pelo seu Osvaldo, vocês estariam comemorando esse casamento em qualquer lugar, menos aqui. O silêncio que se formou em volta da mesa foi completamente diferente daquele silêncio constrangedor de meia hora atrás.
Dessa vez, era um silêncio de choque, de surpresa, de gente tentando processar uma informação que não esperava. Ricardo olhou na minha direção, depois para o Antônio, depois para mim de novo. Meu pai emprestou dinheiro para o senhor? 60 mil reais, disse o Antônio. Na época em que isso era muito dinheiro mesmo, sem burocracia, sem juros abusivos, só pela bondade do coração e pela confiança no meu potencial. Agora tinha gente de outras mesas prestando atenção na conversa. Seu pai é um homem de visão, de caráter, um homem que soube reconhecer valor onde outros só viam risco. A Patrícia estava pálida, completamente pálida. Aquela mesma mulher que meia hora antes tinha me chamado de estorvo, estava descobrindo que o estorvo tinha construído o lugar onde ela estava celebrando o próprio casamento. Mas eu não sabia, ela murmurou. Nós não sabíamos. É por isso que eu quero fazer um brinde especial hoje, disse o Antônio, pegando uma taça de champanhe. Quero que todos aqui saibam que tipo de homem extraordinário está entre nós esta noite. O Antônio subiu no pequeno palco onde estava o DJ e pediu o microfone. O som da música foi diminuindo até parar completamente, e todos os convidados voltaram a atenção para ele. Eu permaneci onde estava, observando o Ricardo e a Patrícia, que pareciam duas estátuas de sal, completamente paralisados pelo que estava acontecendo. Boa noite, pessoal, disse o Antônio no microfone com aquela voz firme de quem está acostumado a falar em público. Sei que vocês estão aqui para celebrar o casamento do Ricardo e da Patrícia e que não esperavam ouvir do dono da casa. Mas aconteceu algo hoje que não posso deixar passar em branco. O salão ficou em silêncio total. Até os garçons pararam de se movimentar. Há 15 anos, continuou o Antônio, eu era um jovem sonhador que queria abrir uma casa de festas. Tinha tudo planejado, mas na última hora o banco me deixou na mão. Eu estava desesperado, prestes a perder tudo que tinha investido. Ele fez uma pausa dramática, deixando a tensão crescer. Foi quando um homem que eu mal conhecia decidiu acreditar em mim. Eu vi Ricardo se mexer desconfortavelmente na cadeira. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele segurava a taça de champanhe. A Patrícia estava olhando fixamente para o Antônio, como se ainda não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Os pais dela, que estavam numa mesa próxima, também prestavam atenção total no discurso. Esse homem, disse o Antônio, me emprestou 60 mil reais sem burocracia, sem garantias complicadas, apenas pela confiança que ele depositou no meu caráter. O murmúrio baixo começou a se espalhar pelo salão. 60 mil reais era dinheiro para mexer com qualquer um, principalmente 15 anos atrás. E sabem o que ele me disse quando eu ofereci pagar juros? Ele disse, Antônio, o que eu quero é ver você prosperar. Quando você conseguir, você paga, sem pressa. A emoção na voz do Antônio era genuína. Eu podia ver que ele estava realmente grato, que aquela não era só uma encenação para me ajudar. Era um testemunho verdadeiro de algo que marcou a vida dele. Graças a esse empréstimo, eu consegui terminar a obra desta casa de festas. E olhem só onde chegamos. Ele abriu os braços, mostrando todo o salão decorado, as mesas elegantes, os lustres caros. Hoje, 15 anos depois, este lugar é referência em Campinas. Já realizamos mais de 3.000 festas aqui. Casamentos, aniversários, formaturas, eventos corporativos. Tudo isso existe porque um homem bondoso acreditou num jovem desconhecido. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos pendiam das palavras do Antônio. Eu observei a mesa dos pais da Patrícia. Reconheci o pai dela como sendo um advogado bem conhecido na cidade, daqueles que só fala com gente importante. A mãe dela sempre me tratou com aquela educação gelada de quem está fazendo um favor ao cumprimentar. Agora os dois me olhavam com uma expressão completamente diferente, como se estivessem tentando reprocessar tudo o que pensavam sobre mim. E sabem quem é esse homem extraordinário? Perguntou o Antônio, fazendo mais uma pausa teatral. Ele está aqui conosco hoje. É o pai do noivo, seu Oswaldo Santos. E ele apontou diretamente para mim. Todos os olhares se voltaram na minha direção. Alguns convidados começaram a aplaudir espontaneamente. Ricardo se levantou devagar da cadeira, como se as pernas não conseguissem sustentar o peso da revelação.
Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de choque, vergonha e algo que talvez fosse admiração. A Patrícia continuava sentada, mas suas mãos tremiam enquanto ela brincava nervosamente com o guardanapo. Seu Osvaldo, disse o Antônio, o senhor poderia vir aqui no palco? Eu gostaria que todos pudessem conhecer melhor o homem que tornou possível este momento. Eu caminhei lentamente até o palco, sentindo o peso de todos os olhares. Quando peguei o microfone das mãos do Antônio, ele sussurrou no meu ouvido. Agora é sua vez, seu Osvaldo. Fale o que está no coração. Olhei para o salão lotado. Vi rostos conhecidos, gente que eu encontrava no supermercado, na farmácia, na rua. Gente que me cumprimentava com respeito quando eu ainda tinha as padarias, mas que depois começou a me tratar como mais um velho qualquer. Vi a mesa da minha família. O Ricardo de pé, pálido como um papel. A Patrícia ainda sentada, evitando me olhar. Minha filha Marina, que tinha chegado há pouco e parecia confusa com toda a situação. Boa noite, comecei, com a voz mais firme que consegui. Eu não estava esperando falar aqui hoje. Na verdade, há uma hora atrás, eu nem sabia se seria bem-vindo nesta festa. Deixei essa frase ecoar um pouco, vendo alguns convidados trocarem olhares significativos. Mas, já que o Antônio foi tão generoso em contar nossa história, eu gostaria de acrescentar algumas palavras. Quando eu emprestei aquele dinheiro para o Antônio, eu não estava fazendo caridade. Eu estava investindo numa pessoa que demonstrou coragem, determinação e honestidade. Qualidades que infelizmente andam meio escassas hoje em dia. Olhei diretamente para o Ricardo enquanto dizia isso. Eu sempre acreditei que quando você tem condições de ajudar alguém a realizar um sonho, você deve fazer isso. Porque um dia, quando você precisar, talvez alguém faça o mesmo por você. A ironia das minhas palavras não passou despercebida. Eu estava falando sobre ajudar pessoas, sendo que minha própria família me via como um peso. O Antônio sempre foi um homem grato, um homem que honra suas dívidas e reconhece quem o ajudou. Isso é raro hoje em dia. A maioria das pessoas prefere esquecer de onde veio, preferem fingir que chegaram onde estão sozinhas. O constrangimento na mesa da família era visível. A Patrícia finalmente levantou os olhos e me encarou, e eu pude ver lágrimas se formando. Não eram lágrimas de emoção pela história bonita. Eram lágrimas de vergonha, de quem acabou de descobrir que humilhou publicamente exatamente a pessoa errada. Eu quero agradecer ao Antônio pela hospitalidade, por ter nos recebido tão bem aqui hoje, continuei. E quero dizer para todos vocês que às vezes as pessoas mais importantes das nossas vidas estão bem na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar. Às vezes tratamos como estorvo exatamente aquelas pessoas que deveríamos valorizar mais. A palavra estorvo saiu da minha boca carregada de significado. Vi a Patrícia fechar os olhos, como se tivesse levado um tapa na cara. O Ricardo balançou a cabeça, passando a mão pelo rosto num gesto de desespero. Alguns convidados que tinham ouvido o episódio anterior começaram a conectar os pontos. Mas a vida tem dessas ironias, finalizei, que nos ensinam, às vezes de forma dolorosa, o valor das pessoas que temos ao nosso lado. Espero que todos aqui aprendam a valorizar suas famílias antes que seja tarde demais. Devolvi o microfone para o Antônio e desci do palco sob aplausos entusiasmados. Caminhei de volta para minha mesa, mas agora o cenário era completamente diferente. Ricardo veio correndo atrás de mim, com os olhos vermelhos. Pai, eu não sabia. Por que o senhor nunca contou isso? A voz dele estava embargada, cheia de emoção. Por que, meu filho? Respondi calmamente. Homem de verdade não fica se gabando das coisas boas que fez. Homem de verdade faz o que tem que fazer e segue em frente. Só que às vezes, quando você é desrespeitado por quem deveria te honrar, você precisa lembrar as pessoas de quem você realmente é. Depois do meu discurso, a festa toda mudou de clima. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor e transformado completamente a energia do ambiente. Os convidados começaram a se aproximar de mim, querendo conversar, querendo ouvir mais sobre a história, querendo me cumprimentar. Era uma inversão total de papéis que deixou a Patrícia visivelmente desesperada. O primeiro a vir falar comigo foi o Dr. Mendes, pai da Patrícia.
O mesmo homem que durante 5 anos mal olhava na minha cara quando nos encontrávamos, que respondia meus cumprimentos com aquela frieza educada de quem está fazendo um favor. Agora ele se aproximou com um sorriso que não conseguia esconder o constrangimento. Seu Osvaldo, que história fantástica! O senhor é realmente um homem de visão. Obrigado, Dr. Mendes. Respondi com a mesma frieza educada que ele sempre usou comigo. O senhor é muito gentil. Ele tentou puxar conversa sobre negócios, sobre investimentos, sobre como eu sabia reconhecer oportunidades. Era patético ver um homem daquele gabarito tentando se aproximar de alguém que ele sempre considerou inferior. Mas eu mantive a conversa educada, sem demonstrar nem hostilidade nem intimidade. Logo depois veio a dona Carmen, mãe da Patrícia, a mesma senhora que sempre me tratou como se eu fosse um parente pobre que aparecia nas festas só para comer de graça. Seu Osvaldo, que orgulho a Patrícia deve ter de ter um sogro como o senhor. O desespero na voz dela era quase palpável. Ela estava tentando reescrever a história na hora, fingindo que sempre me respeitou. A Patrícia é uma menina de sorte mesmo, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Ter um sogro que a ama tanto que até aceita ser chamado de estorvo na frente de toda a família. O silêncio que se formou depois dessa frase foi ensurdecedor. Dona Carmen empalideceu, murmurou uma desculpa qualquer e se afastou rapidamente. Enquanto isso, o Ricardo estava numa mesa do canto, com a cabeça entre as mãos. Minha filha Marina tinha chegado perto dele e eles conversavam em voz baixa. Eu podia imaginar a conversa. Ela provavelmente estava perguntando o que diabos tinha acontecido, e ele estava tentando explicar a bomba que tinha explodido na cara dele. De vez em quando, eles olhavam na minha direção, e eu via o desespero crescer no rosto do meu filho. A Patrícia estava numa situação ainda pior. Ela tinha se trancado no banheiro feminino e demorou quase 20 minutos para sair. Quando voltou, estava com os olhos vermelhos e a maquiagem borrada, tentando disfarçar que tinha chorado. Ela se aproximou de mim devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, sem saber se ele vai atacar ou fugir. Seu Osvaldo, ela começou com a voz trêmula. Eu preciso pedir desculpas pelo que aconteceu antes. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela de novo. Eu não sabia, eu nunca soube dessa história. Se você soubesse o que, Patrícia? Perguntei cortando a frase dela. Se soubesse que eu já fui próspero, você me respeitaria? Se soubesse que eu ainda tenho contatos importantes, você seria mais educada? É isso? Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não é isso. É que nada. Interrompi de novo. Você me desrespeitou porque achou que podia. Porque na cabeça da sua família, eu era só um velho aposentado sem importância. E o pior de tudo é que meu próprio filho deixou você me humilhar na frente de todo mundo. Minha voz estava calma, mas as palavras eram afiadas como navalhas. Ela tentou tocar no meu braço, mas eu me afastei. Seu Osvaldo, por favor, me dá uma chance de corrigir isso. Eu estava nervosa. Foi o estresse do casamento. Patrícia, eu disse, olhando fixo nos olhos dela. Estresse não faz pessoa virar mal educada. Má educação faz pessoa virar mal educada. E você me desrespeitou porque sempre me viu como inferior. A diferença é que agora você descobriu que estava errada. Nesse momento, o Ricardo se aproximou de nós. Ele estava pálido, com as mãos tremendo, claramente abalado por tudo que tinha descoberto. Pai, por favor, vamos conversar. Deixa eu explicar. Explicar o quê, Ricardo? Perguntei. Explicar por que você ficou calado quando sua esposa me humilhou? Explicar por que em 5 anos de casado com ela, você nunca defendeu seu pai? Eu não sabia que o senhor tinha feito tudo isso? Ele disse quase gritando. Por que nunca me contou? Por que escondeu que emprestou dinheiro para o dono da casa de festas? Por que nunca falou que era respeitado, que ajudava as pessoas? A frustração dele era genuína, mas eu não estava disposto a facilitar as coisas. Por que, meu filho? Respondi com calma. Eu não precisava provar meu valor para ninguém. Eu achei que ser seu pai já fosse suficiente para garantir seu respeito. Eu achei que ter criado você com amor, ter trabalhado a vida inteira para dar o melhor para você, ter vendido minhas padarias para ajudar você a comprar casa, fosse suficiente para você me defender quando alguém me desrespeitasse. O choque no rosto dele foi total.
O senhor vendeu as padarias para me ajudar? A voz saiu como um sussurro. Claro que vendi, respondi. De onde você achou que tinha saído o dinheiro da entrada do seu apartamento? Do céu? Ele se apoiou numa cadeira, como se as pernas tivessem perdido a força. Eu pensei, ele murmurou. Eu pensei que o senhor tinha vendido porque não conseguia mais tocar o negócio sozinho. Depois que a mãe morreu, e você nunca perguntou, eu disse. Nunca quis saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se a venda tinha sido por necessidade ou por escolha. Você simplesmente aceitou o dinheiro e seguiu sua vida. A Marina se aproximou nesse momento. Ela tinha ouvido a conversa toda e estava com os olhos marejados. Pai, eu também não sabia. Por que o senhor nunca contou isso pra gente? Porque filhos não devem saber de todos os sacrifícios que os pais fazem, respondi. Vocês devem descobrir quando crescerem e tiverem filhos próprios. O problema é que alguns filhos crescem achando que tudo que receberam foi por direito, não por amor. O salão estava voltando ao normal gradualmente, mas eu podia sentir que muitos convidados ainda comentavam a situação em voz baixa. O Antônio passou por nós e fez um sinal discreto para mim, como quem pergunta se estava tudo bem. Eu sorri e acenei, indicando que estava tudo sob controle. O que o senhor quer de nós agora? Perguntou o Ricardo com a voz quebrada. O que podemos fazer para compensar isso? Eu olhei para ele, depois para Patrícia, depois para Marina. Meus 3 filhos, porque a Patrícia tinha virado filha quando casou com o Ricardo, me olhavam com uma mistura de vergonha, desespero e esperança. Eu não quero nada de vocês, respondi com sinceridade. Não quero compensação, não quero pedidos de desculpa desesperados. Não quero promessas de que vão mudar. Quero apenas que vocês entendam uma coisa muito simples. Respeito não se conquista com dinheiro ou status. Respeito se conquista com caráter. E caráter se demonstra principalmente na forma como você trata as pessoas que ama quando ninguém está olhando. Eles ficaram em silêncio, processando minhas palavras. A festa continuava ao redor de nós, mas nossa pequena bolha familiar estava envolvida numa tensão que parecia quase sólida. Vou embora agora, anunciei. Agradeçam ao Antônio pela hospitalidade e pela lição de gratidão que ele deu para vocês hoje. Talvez vocês aprendam alguma coisa com ele. Comecei a caminhar em direção à saída, mas Ricardo correu atrás de mim. Pai, não vai assim. A festa nem acabou ainda e a gente precisa conversar mais. Eu parei e me virei para ele. Meu filho, durante 5 anos eu tentei conversar com você. Tentei te visitar. Tentei participar da sua vida. Tentei ser presente. Vocês sempre tinham algo mais importante para fazer. Agora, depois de descobrir quem eu realmente sou, vocês querem conversar. A diferença é que agora eu não preciso mais da aprovação de vocês. Eu continuei caminhando em direção à saída, mas percebi que não estava sozinho. Vários convidados se aproximaram de mim pelo caminho, querendo me cumprimentar uma última vez. Era impressionante como a percepção das pessoas sobre mim tinha mudado completamente em questão de minutos. O mesmo pessoal que antes me via como um figurante na festa, agora queria trocar cartões, marcar encontros, me convidar para outras ocasiões. O Antônio apareceu na porta, bloqueando minha saída de forma amigável. Seu Osvaldo, o senhor não pode ir embora assim. A noite ainda está começando. Eu sorri para ele. Um sorriso genuíno desta vez. Antônio, minha missão aqui já foi cumprida. Obrigado por me ajudar a lembrar essa família de quem eles realmente são. Ele me deu um abraço apertado. Foi um prazer, seu Osvaldo. E da próxima vez que quiser fazer uma festa aqui, a casa é sua. Literalmente. Atrás de mim, ouvi passos apressados. Era o Ricardo, correndo como se a vida dependesse disso. Pai, espera, por favor. Ele chegou perto de mim ofegante, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Não vá embora assim. A gente precisa conversar. Precisa resolver isso. Eu parei e me virei para ele mais uma vez. Ricardo, disse com calma, você teve 5 anos para conversar comigo. 5 anos para me perguntar como eu estava depois que sua mãe morreu. 5 anos para descobrir de onde veio o dinheiro que ajudou você a comprar casa. 5 anos para perceber que sua esposa me desrespeitava constantemente. Mas você escolheu ignorar tudo isso. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas constatando fatos. Eu sei que falhei.
ele disse, e começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu sei que fui um filho ruim, mas me dá uma chance de consertar isso. Por favor, pai, não me abandona também. Essa última frase me pegou de surpresa. Também? O que você quer dizer com também? Ele passou a mão no rosto, tentando enxugar as lágrimas. Depois que a mãe morreu, eu me senti perdido. E a Patrícia ficava falando que o senhor precisava refazer a vida, que não era bom ficar se agarrando no passado. Ela dizia que era melhor dar um espaço para o senhor, que visita demais ia ser sufocante. Eu senti uma pontada de tristeza misturada com raiva. E você acreditou nela? Eu queria acreditar, ele admitiu. Porque era mais fácil. Era mais fácil achar que o senhor estava bem sozinho do que admitir que eu não sabia como lidar com a sua dor. Depois que a mãe morreu, toda vez que eu olhava para o senhor, eu via a tristeza nos seus olhos, e eu não sabia o que fazer com aquilo. As lágrimas começaram a escorrer de novo. Essa confissão me desarranhou por dentro, porque era verdade. Depois que a Célia morreu, eu realmente fiquei perdido, e talvez isso tenha assustado meus filhos. Mas mesmo assim, eles tinham escolhido a saída mais fácil, me ignorar ao invés de me ajudar. Ricardo, você acha que eu queria que vocês resolvessem minha dor? Eu só queria que vocês estivessem presentes. Só isso. Eu sei disso agora, ele disse soluçando. Mas na época, a Patrícia convenceu a gente de que dar espaço era o melhor. E conforme o tempo foi passando, ficou mais difícil voltar atrás. Ficou mais difícil admitir que a gente tinha errado. Ele se apoiou numa coluna do hall de entrada, visivelmente abalado. Nesse momento, a Patrícia apareceu. Ela tinha refazido a maquiagem, mas ainda estava visivelmente nervosa. Seu Osvaldo, por favor, não vá embora assim. O senhor é família. O senhor é o pai do Ricardo. É o avô dos nossos futuros filhos. Ela tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu esconder o desespero. Patrícia, eu disse olhando fixo nos olhos dela. Você me chamou de estorvo há 2 horas. Na frente de todos os convidados, na frente da sua família, na frente da minha família. Agora você descobriu que eu não sou quem você pensava que era e quer me tratar como família? Ela baixou a cabeça envergonhada. Eu estava errada, ela murmurou. Completamente errada. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Eu balancei a cabeça. Não, Patrícia. Você não vai tentar compensar nada. Porque compensação implica que você fez algo por acidente, por engano. Mas você me desrespeitou conscientemente, repetidas vezes, ao longo de anos. A voz dela ficou mais desesperada. Então o que eu posso fazer? Me diz o que eu posso fazer para consertar isso. Você pode aprender, respondi simplesmente. Pode aprender que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da conta bancária ou pelo cargo que ela ocupa. Pode aprender a tratar as pessoas com respeito independente do que elas podem ou não podem fazer por você. O hall estava ficando cheio de gente. Outros convidados tinham saído da festa e estavam presenciando nossa conversa familiar. Alguns fingiam que não estavam ouvindo. Outros eram mais diretos na curiosidade. Eu percebi que estava virando espetáculo de novo. E não era isso que eu queria. Vou embora agora, anunciei, desta vez com firmeza total. E não quero ninguém me seguindo. Não quero ninguém aparecendo na minha casa amanhã com flores e pedidos de desculpa. O que aconteceu aqui hoje não se resolve com gestos desesperados. Comecei a caminhar em direção ao estacionamento. Pai! Gritou o Ricardo atrás de mim. E se eu quiser ter uma conversa de verdade? Uma conversa sem pressa, sem pressão, só eu e o senhor? Eu parei mais uma vez, sem me virar. Ricardo, quando você quiser ter uma conversa de verdade comigo, você vai saber onde me encontrar. Da mesma forma que eu sempre soube onde te encontrar nesses 5 anos. Caminhei até meu carro, um Civic 2010 que eu tinha há 8 anos, bem conservado, mas nada luxuoso. Nada que impressionasse a família da Patrícia. Enquanto procurava as chaves no bolso, ouvi passos se aproximando novamente. Era a Marina, minha filha, que tinha ficado mais quieta durante toda a confusão. Pai, ela disse suavemente, posso falar com o senhor um minutinho? Eu me virei para ela. A Marina sempre foi mais sensível que o Ricardo, mais observadora. Fala, filha. Eu queria pedir desculpas também. Não pela Patrícia, não pelo Ricardo, por mim, porque eu também te negligenciei depois que a mãe morreu. A sinceridade na voz dela era diferente. Não tinha desespero, não tinha pânico.
Era uma tristeza genuína, madura. Marina, você não me desrespeitou como eles. Não, ela concordou. Mas eu também não te defendi. E quando a gente não defende quem ama, a gente acaba sendo cúmplice de quem ataca. Essa observação me pegou desprevenido. A Marina sempre foi mais filosófica, mais reflexiva. É verdade, admiti. Mas pelo menos você está reconhecendo isso sem precisar de um escândalo público para abrir os olhos. Ela sorriu tristemente. Talvez eu precisasse do escândalo também. Talvez a gente todos precisasse de um choque para perceber o que estava fazendo. Eu abri a porta do carro, mas não entrei ainda. Marina, eu não quero que vocês se sintam culpados pelo resto da vida. Eu só quero que vocês aprendam, que sejam pessoas melhores daqui para frente. E o senhor? Ela perguntou. O senhor vai conseguir perdoar a gente? Eu pensei por um momento antes de responder. Marina, perdão não é algo que se pede ou se dá numa noite. Perdão é algo que se constrói com atitudes, com mudanças reais, com tempo. Se vocês realmente mudarem, se realmente entenderem o que fizeram de errado, o perdão vai vir naturalmente. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escorreu. Eu te amo, pai, e vou mostrar isso melhor daqui para frente. Eu também te amo, filha. Amo vocês dois. Por isso doeu tanto. Entrei no carro e fechei a porta. Enquanto dirigia para casa, não consegui deixar de sorrir. Não era um sorriso de alegria, mas de satisfação. Finalmente, depois de anos sendo tratado como um peso morto, eu tinha mostrado meu valor. Não tinha sido cruel. Não tinha sido vingativo no sentido destrutivo. Eu tinha simplesmente revelado a verdade. E às vezes, a verdade é a arma mais poderosa que existe. Nos 3 dias seguintes ao casamento, meu telefone não parou de tocar. Eram ligações do Ricardo, da Marina, até mesmo da Patrícia. Eu atendia algumas, deixava outras ir para a caixa postal. Não era por birra ou por maldade. Eu apenas não estava com pressa de resolver uma situação que levou 5 anos para se formar. Se eles realmente tinham mudado, poderiam esperar um pouco. Na terça-feira, o Ricardo apareceu na minha porta às 8 da manhã. Eu estava tomando café na varanda dos fundos quando ouvi a campainha. Fui atender meio contrariado. Quem visita alguém 8 da manhã numa terça-feira? Quando abri a porta e vi ele ali, com cara de quem não dormiu direito, segurando 2 sacolas do padaria, entendi que ele estava tentando um recomeço. Bom dia, pai, ele disse, meio sem jeito. Eu trouxe pão francês fresquinho e uns doces que o senhor gosta. Eu olhei para as sacolas, depois para ele. Ricardo, você trabalha, tem responsabilidades. O que está fazendo aqui essa hora? Eu pedi folga, ele respondeu. Disse para o meu chefe que tinha um assunto familiar importante para resolver. Deixei ele entrar, mais por curiosidade do que por vontade de conversar. Fazia meses que ele não pisava na minha casa. A última vez tinha sido no Natal passado, e mesmo assim, ele tinha ficado só 2 horas, sempre olhando o relógio, sempre arrumando desculpa para ir embora cedo. Agora ele estava ali, sem pressa aparente, organizando o café na mesa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pai, ele começou, enquanto servia o café. Eu passei os últimos 3 dias pensando em tudo o que aconteceu no sábado. E quanto mais eu penso, mais eu me dou conta de quantas coisas eu não sabia sobre o senhor. Ele fez uma pausa, mexendo o açúcar no café. Por que nunca me contou sobre as padarias? Por que nunca falou que era respeitado na cidade? Porque eu não achava que precisava me promover para os meus próprios filhos. Respondi sinceramente. Achei que o amor que vocês tinham por mim fosse suficiente para garantir respeito básico. Ele baixou a cabeça claramente envergonhado. E sobre o dinheiro que o senhor me emprestou para casa, eu realmente pensei que tinha vindo da venda das padarias porque o senhor não conseguia mais tocar sozinho. E por que pensou isso? Porque foi o que a Patrícia disse, ele admitiu, sem me olhar nos olhos. Ela falou que era normal pessoas da sua idade não conseguirem manter negócios grandes, que era natural o senhor querer simplificar a vida. Eu senti uma pontada de raiva, mas mantive a calma. E você nunca questionou essa versão? Nunca veio me perguntar diretamente? Não, ele disse. E a vergonha na voz dele era palpável, porque era mais cômodo acreditar nela. Era mais fácil aceitar o dinheiro achando que o senhor estava se desfazendo de peso morto do que admitir que o senhor estava fazendo um sacrifício por mim. Essa confissão foi como um soco no estômago.
Meu próprio filho admitindo que preferiu a mentira confortável à verdade inconveniente. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos próprios pensamentos. O café estava gostoso, o pão estava fresquinho, mas a atmosfera estava pesada com o peso das revelações. Ricardo, eu disse finalmente, você quer saber a verdade completa? Eu vendi 2 das 3 padarias para te ajudar. A terceira eu vendi depois, quando percebi que vocês não iam mais me visitar mesmo, então não fazia sentido manter um negócio que me deixava longe de casa o dia todo. Ele levantou a cabeça e me olhou com os olhos marejados. O senhor vendeu a vida inteira de trabalho. Por nossa causa? Não por sua causa, corrigi. Por amor a vocês. São coisas diferentes. Se eu fizesse por obrigação, eu ia ficar ressentido. Mas eu fiz por amor, então não me arrependo. Ele começou a chorar ali mesmo, na mesa da cozinha. Pai, como é que eu não percebi isso? Como é que eu fui tão cego? Porque você estava ocupado construindo sua própria vida, respondi. E isso é normal, é natural. O problema é quando a gente constrói nossa vida pisando nos outros, mesmo sem perceber. Ele enxugou as lágrimas com a manga da camisa. E agora? Como é que a gente conserta isso? Não se conserta 5 anos de negligencie em 3 dias de remorso, falei com franqueza. Mas se conserta com atitudes consistentes daqui para frente. Se conserta com presença real, não visitas de culpa. Ele assentiu vigorosamente. Eu quero estar presente, pai. De verdade. Quero conhecer o Senhor de novo. Quero ouvir suas histórias. Quero aprender com sua experiência. Foi aí que eu resolvi testar a sinceridade dele. Tá bom, Ricardo. Então me conta. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Não como estava a minha saúde, não se eu precisava de alguma coisa. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava me sentindo? Ele ficou pensando por um tempo longo, claramente tentando se lembrar. Eu não lembro, ele admitiu finalmente. Faz muito tempo. E quando foi a última vez que você me contou alguma coisa importante da sua vida? Algum projeto? Algum sonho? Alguma preocupação? Ele pensou de novo, e a resposta foi a mesma. Também não lembro. Então você vê o problema? Perguntei. Vocês me transformaram num figurante da minha própria família. Eu era consultado sobre coisas práticas. Se podia cuidar de alguma coisa, se podia emprestar alguma coisa, se podia ajudar com alguma coisa. Mas sobre sentimentos, sobre vida, sobre relacionamento, eu não existia. O Ricardo ficou calado por um tempo, processando o que eu tinha falado. Como é que a gente chegou nesse ponto, pai? Chegou aos poucos, respondi. Uma visita cancelada aqui, um telefonema mais curto ali, uma conversa mais superficial acolá. Até que um dia eu percebi que vocês me viam como uma obrigação, não como uma escolha. Eu nunca quis que o senhor se sentisse assim, ele disse, com a voz embargada. Eu sei que não quis, respondi. Mas é o que aconteceu. E a Patrícia percebeu isso antes de vocês. Ela percebeu que eu tinha perdido meu lugar na família e decidiu deixar isso claro para todo mundo no sábado. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Era a Marina. Pai, o Ricardo está aí? Eu vi o carro dele na sua garagem. Tá sim, filha. Posso ir aí também? Eu queria conversar com vocês dois. Eu olhei para o Ricardo que assentiu. Pode vir, Marina. Quando a Marina chegou, meia hora depois, ela vinha com cara de quem tinha tomado uma decisão importante. Ela se sentou na mesa com a gente e foi direto ao ponto. Pai, eu conversei muito com o Henrique ontem à noite. O Henrique era o marido dela, um rapaz sensato que sempre me tratou com carinho. E a gente chegou à conclusão de que a gente também te negligenciou. Marina, você não precisa se culpar pelos erros do seu irmão, eu disse. Não, pai, preciso sim. Porque eu vi o que estava acontecendo e não fiz nada. Eu via a Patrícia te tratando mal e ficava quieta. Eu via o Ricardo te visitando cada vez menos e não comentava nada. Eu fui cúmplice silenciosa de tudo isso. A Marina sempre foi mais madura que o Ricardo, mais consciente das dinâmicas familiares. Se ela estava reconhecendo sua parte na situação, era porque realmente tinha refletido a fundo. E o que vocês decidiram? Perguntei. A gente decidiu que quer mudar isso, de verdade. Não por culpa, não por pena, mas porque a gente percebeu que estava perdendo uma pessoa importante da nossa vida. Ela olhou para o Ricardo, depois para mim.
A gente quer estabelecer uma nova relação com o Senhor. Uma relação de adulto para adulto, de pessoa para pessoa, não só de filho para pai. Essa abordagem me impressionou. Era mais madura, mais realista que os pedidos desesperados de perdão dos últimos dias. E como vocês pretendem fazer isso? Primeiro, a gente quer ouvir, disse o Ricardo. Quer saber da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, não só dos seus problemas ou necessidades. Segundo, continuou a Marina, a gente quer incluir o Senhor de verdade na nossa vida. Não em datas especiais, não quando precisar de alguma coisa. Na vida normal, no dia a dia. Ela fez uma pausa. E terceiro, a gente quer pedir sua ajuda para construir isso. Porque a gente meio que esqueceu como ter um relacionamento real com o Senhor. Eu fiquei emocionado com a honestidade dos dois. Não era um pedido de perdão desesperado, era um convite para reconstruir nossa relação de uma forma mais saudável. Tá bom, disse depois de pensar um pouco, mas eu tenho algumas condições. Se vocês me incluírem em alguma coisa, tem que ser como família mesmo, não como visita de compromisso. Segunda, eu quero honestidade total daqui para frente. Se vocês não concordarem com alguma coisa que eu falar ou fizer, falem na minha cara, não fiquem resmungando pelas costas. O Ricardo e a Marina me olhavam com atenção total, como se cada palavra fosse importante demais para perder. Terceira condição, continuei. E essa é a mais difícil. A Patrícia vai ter que aprender a me respeitar de verdade. Não porque descobriu que eu tenho dinheiro ou contatos importantes, mas porque eu sou o pai do marido dela. Se ela não conseguir fazer isso, nossa convivência vai continuar problemática. Pai, disse o Ricardo, eu vou conversar com a Patrícia. Vou deixar claro que... Eu levantei a mão, interrompendo ele. Não, Ricardo. Você não vai conversar com ela. Você vai estabelecer limites claros. Existe uma diferença enorme entre conversar e estabelecer limites. Ele pareceu confuso com a distinção. Conversar é quando você tenta convencer a pessoa a mudar de ideia. Expliquei. Estabelecer limites é quando você deixa claro quais comportamentos você vai aceitar e quais você não vai aceitar, independente da opinião da pessoa. A Marina assentiu, entendendo imediatamente. O pai está certo, Ricardo. A Patrícia precisa saber que desrespeitar o vovô significa desrespeitar você também. Exatamente, confirmei. Porque se você não me defender quando eu estiver presente, ela vai continuar me desrespeitando quando eu não estiver. E eu não vou mais tolerar isso. O Ricardo engoliu seco, claramente percebendo que teria uma conversa difícil pela frente com a esposa. E a quarta condição, continuei, é que vocês parem de me ver como um fardo que precisa ser carregado. Eu ainda tenho muito a contribuir, muito a ensinar, muito a participar. Vocês me transformaram num velho que só serve para ser cuidado. Mas eu ainda sou um homem capaz, experiente e independente. A Marina sorriu pela primeira vez na conversa. Pai, a gente realmente subestimou o Senhor, né? Não subestimaram, corrigi. Vocês pararam de me ver. É diferente. Quando você para de ver uma pessoa de verdade, você automaticamente diminui ela na sua cabeça. Isso os fez pensar por alguns segundos. Tá bom, pai, disse o Ricardo. Aceito todas as condições. Mas eu queria acrescentar uma coisa. Eu quero que o senhor também seja honesto comigo sobre quando eu estiver errando. Não quero descobrir daqui a 5 anos que fiz alguma coisa que machucou o senhor e ele ficou calado para não me incomodar. Essa observação me surpreendeu positivamente. Mostrava que ele estava realmente pensando em como evitar repetir os erros do passado. Combinado, respondi. Mas você tem certeza de que quer ouvir críticas? Porque vocês não estavam acostumados a isso nos últimos anos. Quero sim, ele disse com firmeza. Prefiro uma crítica sincera do que uma paz falsa. A Marina concordou. Eu também, pai. A gente meio que criou uma bolha onde todo mundo fingia que estava tudo bem. Mas na verdade ninguém estava falando o que realmente pensava. Foi aí que resolvi fazer um teste prático. Tá bom, então vou começar agora. Ricardo, você quer saber o que me machucou mais nesses últimos anos? Ele respirou fundo, se preparando. Quero. Não foi nem a falta de visitas, nem os telefonemas curtos. Foi o fato de você nunca mais me pedir conselho sobre nada importante na sua vida. O rosto dele mudou, como se tivesse levado um tapa. Como assim? Quando você era mais novo, você me consultava sobre tudo. Sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre decisões importantes. Depois que casou com a Patrícia,
Você parou completamente. Era como se de repente você não precisasse mais da minha opinião sobre nada. Mas, pai, eu achei que o senhor preferia assim. Ele tentou se explicar. Achei que seria melhor eu ser mais independente. Ricardo, interrompi. Independência não significa cortar os laços com quem te criou. Significa tomar suas próprias decisões depois de ouvir quem você confia. A Marina estava observando nossa conversa com atenção. Pai, eu também parei de pedir conselhos para o senhor. E olha que o Henrique sempre disse que o senhor dava os melhores conselhos da família. Por que pararam então? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Porque a Patrícia sempre falava que vocês, da geração mais velha, não entendiam os problemas modernos, admitiu o Ricardo. Ela dizia que o mundo tinha mudado muito, que os conselhos de antigamente não serviam mais para hoje. Eu senti uma mistura de tristeza e raiva ao ouvir isso. E vocês concordaram com ela? Na época pareceu fazer sentido, disse a Marina. Mas agora eu percebo que experiência de vida não tem prazo de validade. Sabedoria não fica obsoleta só porque o mundo mudou. Ela olhou para o irmão. A gente foi muito ingênua em aceitar essa ideia. Tá vendo? Falei. Vocês deixaram uma pessoa que mal conhecia nossa família redefinir nossa relação. A Patrícia chegou há 5 anos e conseguiu mudar dinâmicas que existiam há décadas. O Ricardo parecia genuinamente chocado com essa constatação. Pai, eu nem percebi que isso estava acontecendo, ele disse. Foi tão gradual, tão sutil. Por isso que eu disse que ela é esperta, respondi. Ela não chegou destruindo tudo de uma vez. Ela foi plantando sementes de dúvida, foi minando nossa relação aos poucos, até vocês chegarem no ponto de achar normal me tratar como estranho. A Marina balançou a cabeça, claramente irritada consigo mesma. A gente foi manipulada e nem percebeu. Não foram manipulados, corrigi. Vocês escolheram o caminho mais fácil. Escolheram acreditar em alguém que falava o que vocês queriam ouvir, ao invés de fazer o trabalho difícil de manter uma relação familiar saudável. O silêncio que se formou não era constrangedor desta vez. Era um silêncio de reflexão, de gente processando verdades difíceis, mas necessárias. Pai, disse o Ricardo finalmente, como é que a gente faz para não cair nessa armadilha de novo? Vocês estabelecem limites claros, respondi. Deixam bem definido que nossa relação familiar não é assunto para discussão com pessoas de fora. Quando alguém tentar influenciar vocês contra mim, ou contra qualquer membro da família, vocês cortam o assunto na hora. E se a Patrícia não aceitar isso? Perguntou a Marina. Era uma pergunta difícil, mas necessária. Aí o Ricardo vai ter que escolher, respondi com franqueza. Vai ter que decidir se quer ter uma esposa que respeita sua família ou se quer continuar casado com alguém que o força a escolher entre ela e o resto da família. O Ricardo ficou pálido com essa possibilidade. Pai, o senhor acha que pode chegar nesse ponto? Espero que não, respondi sinceramente. Mas se chegar, você precisa estar preparado para fazer a escolha certa. Porque se você escolher ela em detrimento da família de novo, você vai perder muito mais do que meu respeito. O que mais eu vou perder? Você vai perder a oportunidade de ter uma relação verdadeira comigo nos anos que me restam. Falei com seriedade total. Você vai perder a chance de seus futuros filhos conhecerem o avô de verdade. E você vai perder o respeito de si mesmo, porque no fundo você vai saber que escolheu o lado errado. A conversa estava ficando pesada, mas era necessária. Eles precisavam entender que eu não estava brincando, que essa era realmente a última chance de construirmos algo sólido. Pai, disse a Marina, e se a gente conseguir mudar tudo isso? Se a gente conseguir estabelecer uma relação nova, saudável, o senhor vai conseguir esquecer o que passou? Eu pensei por um momento antes de responder. Marina, eu não vou esquecer o que passou, mas vou conseguir perdoar se vocês me mostrarem que realmente mudaram. Perdão não é amnésia, é a capacidade de seguir em frente apesar do que aconteceu. Ela assentiu, entendendo a diferença. E quanto tempo o senhor acha que vai precisar para confiar na gente de novo? Perguntou o Ricardo. Isso depende de vocês, respondi. Confiança se reconstrói com consistência. Se vocês forem consistentes nas mudanças, a confiança volta naturalmente. Se vocês mudarem só quando for conveniente, ela nunca volta. Nós ficamos conversando até quase meio-dia. Foi a conversa mais honesta e profunda que tivemos em anos. Quando eles saíram, eu tinha uma sensação estranha,
uma mistura de esperança cautelosa e satisfação por ter finalmente colocado as cartas na mesa. Agora era questão de esperar para ver se eles realmente tinham entendido a lição. Na quinta-feira à noite, o Ricardo me ligou. Pela voz dele, eu já sabia que a conversa com a Patrícia não tinha corrido bem. Pai, o senhor pode conversar? Eu preciso contar como foi a conversa com a Patrícia. Eu estava assistindo ao jornal, mas desliguei a TV. Quando um filho liga nesse tom de voz, você para tudo para ouvir. Pode falar, Ricardo. Eu conversei com ela ontem à noite. Expliquei tudo o que a gente conversou na sua casa. Falei sobre as condições que o senhor colocou, sobre a necessidade dela te respeitar. Ele fez uma pausa longa, e ela não reagiu bem. Era exatamente o que eu estava esperando. Como ela reagiu? Primeiro ela ficou calada, ouvindo tudo. Depois começou a ficar irritada. Disse que era muita humilhação para ela ter que se dobrar para um homem que ela considerava ultrapassado. A sinceridade do Ricardo me surpreendeu. Ele estava realmente me contando tudo, sem filtros. E você disse o quê? Eu disse que não era questão de se dobrar. Era questão de respeitar minha família, que ela não precisava gostar do senhor, mas precisava tratar o senhor com educação básica. Ele respirou fundo. Foi aí que a coisa desandou de vez. O que ela fez? Ela explodiu. Disse que eu estava escolhendo meu pai em detrimento dela, que eu estava sendo manipulado, que o senhor estava usando a situação do casamento para me chantagear emocionalmente. A voz do Ricardo estava cansada, como se ele tivesse brigado a noite inteira. E como você reagiu? Eu mantive a calma no começo. Expliquei que não era chantagem, que era justiça, que o senhor não estava pedindo nada demais, só respeito básico. Ele fez outra pausa. Mas ela continuou insistindo que o senhor estava fazendo drama, que aquela história toda do empréstimo para o dono da casa de festas tinha sido planejada para me envergonhar. Essa acusação me irritou, mas não me surpreendeu. Era exatamente o tipo de distorção que pessoas como a Patrícia fazem quando se veem encurraladas. Ela realmente acredita nisso ou está só procurando desculpas? Eu acho que ela está desesperada, admitiu o Ricardo. Porque pela primeira vez em 5 anos, ela percebeu que não consegue me convencer a ficar do lado dela contra o senhor. E aí? Aí eu perdi a paciência. Falei que estava cansado de ouvir ela falar mal do senhor, que não ia mais aceitar esse tipo de comentário. Disse que se ela não conseguisse respeitar meu pai, talvez fosse melhor a gente repensar nosso casamento. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Ricardo, você realmente disse isso? Disse. E foi aí que ela mostrou quem realmente é. A voz dele ficou mais grave, mais séria. Ela começou a gritar, a me acusar de estar sendo ingrato, de estar virando as costas para ela depois de tudo que ela fez por mim. Disse que foi ela quem me incentivou a crescer profissionalmente, que foi ela quem me fez me afastar da mentalidade pequena da minha família. Aquela última frase me atingiu como um soco. Mentalidade pequena. Então era assim que ela via nossa família, como gente inferior que precisava ser deixada para trás. E você disse o quê? Eu disse que ela estava errada, que nossa família não tinha mentalidade pequena, tinha valores, que trabalhar honestamente, ajudar as pessoas. Ser grato não era mentalidade pequena, era caráter. Fiquei orgulhoso do meu filho naquele momento. Finalmente ele estava defendendo o que realmente importava. Como ela reagiu? Ela saiu de casa batendo a porta. Passou a noite na casa da mãe dela. Voltou hoje cedo, mas mal está falando comigo. Ele respirou fundo. Pai, eu acho que cheguei num ponto sem volta. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que finalmente entendi quem ela realmente é. E não gosto do que vejo. A tristeza na voz dele era palpável, mas havia também uma certa determinação. Ela não me ama por quem eu sou. Ela me ama pelo que eu posso me tornar se esquecer de onde vim. Essa era uma percepção muito madura da parte dele. E como você se sente em relação a isso? Devastado, ele admitiu. Porque eu realmente amava ela. Ou pelo menos amava a pessoa que eu achava que ela era. Mas também me sinto aliviado, como se finalmente tivesse tirado uma venda dos olhos. Ricardo, você não precisa tomar nenhuma decisão drástica agora. Aconselhei. Dá um tempo, deixa as coisas esfriarem. Às vezes as pessoas falam coisas que não pensam quando estão com raiva. Não, pai, dessa vez não. Ela deixou muito claro o que pensa sobre nossa família. E sobre mim também. O que ela disse sobre você? Que eu estava regredindo,
que estava voltando a ser o menino dependente dos pais, que eu era antes de conhecer ela. Que ela tinha me ajudado a me tornar um homem independente, e agora eu estava jogando tudo fora por causa de um velho teimoso. A palavra velho teimoso saiu da boca dele carregada de indignação. E foi aí que você entendeu que não tinha volta? Foi, porque naquele momento eu percebi que ela nunca me viu como um homem que escolheu se afastar da família por amor a ela. Ela sempre me viu como um projeto que ela estava moldando. E quando o projeto começou a dar errado, ela mostrou o verdadeiro desprezo que sentia por mim. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu podia sentir a dor dele através do telefone, mas também podia sentir que ele estava tomando as decisões certas. Pai, ele disse finalmente, o senhor me perdoa por ter demorado tanto para perceber isso? Ricardo, eu não tenho nada para perdoar. Você não é o primeiro homem que se deixou influenciar por uma mulher bonita e determinada. O importante é que você abriu os olhos antes que fosse tarde demais. Mas eu machuquei o senhor. Machuquei muito. Você me decepcionou, corrigi. Mas filho que decepciona não deixa de ser filho. E você está mostrando agora que aprendeu a lição. Ouvi ele soluçar do outro lado da linha. Pai, eu quero que o senhor saiba que eu vou desfazer esse casamento. Não consigo mais viver com uma pessoa que desrespeita minha família. Você tem certeza disso? Tenho, absoluta. Porque agora eu entendo que ela não me fez crescer, ela me fez diminuir. Ela não me tornou independente, ela me tornou ingrato. E um homem ingrato não é um homem melhor. A determinação na voz dele era impressionante. E os planos que vocês tinham? A casa, os filhos, o futuro? Que futuro eu ia ter com uma mulher que me obriga a escolher entre ela e minha família? Que filhos eu ia criar com alguém que ensina desrespeito aos avós? Ele estava certo, e eu sabia disso. Ricardo, você quer um conselho? Sempre, pai. Não tome essa decisão na raiva. Espera mais alguns dias, pensa bem, porque casamento não é brincadeira, e separação também não. Eu já pensei, pai. Já pensei muito. E quanto mais eu penso, mais eu tenho certeza de que não posso continuar casado com ela. Então você tem meu apoio total, disse com sinceridade. Qualquer coisa que você precisar, um lugar para ficar, dinheiro para advogado, ou apenas alguém para conversar, você pode contar comigo. Obrigado, pai. Isso significa muito para mim. E Ricardo? Sim, eu estou orgulhoso de você. Orgulhoso do homem que você se tornou quando parou de tentar ser quem ela queria que você fosse. Ouvi ele chorar do outro lado da linha, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Pai, posso ir aí amanhã? Quero conversar pessoalmente. Quero que o senhor me ajude a organizar meus pensamentos. Claro que pode. A casa é sua. Obrigado. E pai, fala. Eu te amo. E peço desculpas por ter demorado tanto para dizer isso de novo. Depois que desliguei o telefone, fiquei olhando para a parede por um tempo longo. Meu filho estava passando por uma das fases mais difíceis da vida dele, mas pela primeira vez em 5 anos, eu sentia que ele tinha voltado a ser meu filho de verdade. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para descobrir o que realmente importa. 3 semanas depois do casamento, o Ricardo apareceu na minha porta com 2 malas e uma expressão de alívio misturada com tristeza. Ele tinha saído de casa naquela manhã, depois de uma última tentativa da Patrícia de salvamento que só confirmou tudo que ele já sabia sobre o caráter dela. Pai, posso ficar aqui uns dias? Até eu me organizar? Claro que pode, filho. Esta sempre foi sua casa. Eu o ajudei a levar as malas para o seu quarto antigo, que eu mantinha sempre arrumado, mesmo sabendo que fazia anos que ele não dormia lá. Tinha alguma coisa reconfortante em ver meu filho voltando para casa, mesmo que fosse por circunstâncias tristes. Enquanto ele organizava suas coisas, eu preparei um café reforçado. Sabia que ele ia precisar conversar, e conversa séria sempre pede café forte. Quando ele desceu para a cozinha, pude ver que estava mais leve, apesar dos olhos inchados de quem chorou muito. Como foi a conversa final com ela? Perguntei servindo o café. Terrível e esclarecedora ao mesmo tempo, ele respondeu, sentando na mesma cadeira onde tomávamos café quando ele era criança. Ela tentou de tudo. Chorou, gritou, implorou, ameaçou. Até ofereceu fazer terapia de casal. E você? Eu disse que não adiantava fazer terapia para uma pessoa aprender a respeitar a família do marido.
Isso é questão de caráter, não de problema psicológico. Fiquei impressionado com a clareza dele. E como ela reagiu a isso? Aí, ela mostrou de novo quem realmente é. Disse que eu era um fracassado que ia voltar a ser sustentado pelo pai velho. Que eu nunca ia encontrar uma mulher do nível dela disposta a me aturar. O Ricardo mexia o açúcar no café com uma calma que não combinava com a gravidade do que estava contando. Isso te machucou? No começo, sim. Mas depois eu pensei numa coisa que o senhor me ensinou quando eu era pequeno. Ele me olhou com um sorriso triste. O senhor sempre dizia que quando uma pessoa te ataca com raiva, ela está mostrando quem ela realmente é por dentro. E a Patrícia mostrou que por dentro ela é feia, mesmo sendo bonita por fora. Essa observação me emocionou. Que meu filho ainda se lembrasse dos ensinamentos que tentei passar para ele na infância. E como você está se sentindo agora? Aliviado. Ele respondeu sem hesitar. Pai, eu estava vivendo uma vida que não era minha. Estava tentando ser uma pessoa que eu não sou. Nos últimos 5 anos, eu me tornei alguém que eu mesmo não gostava. Como assim? Eu me tornei frio com a família, ambicioso sem limites, desrespeitoso com pessoas mais velhas. Eu achava que estava evoluindo, mas na verdade estava regredindo como ser humano. Ele tomou um gole do café. A Patrícia não me fez crescer, pai. Ela me fez apodrecer por dentro. Nós ficamos conversando a tarde toda. Ele me contou sobre como se sentia pressionado a ganhar mais dinheiro, a comprar coisas mais caras, a frequentar lugares mais sofisticados. Como a Patrícia sempre comparava nosso estilo de vida com o de outras famílias, sempre reclamando que ele não era ambicioso o suficiente. Ela queria que eu parasse de emprestar dinheiro para os amigos que passavam dificuldade. Ele me contou. Dizia que isso era mentalidade de pobre, que pessoas bem-sucedidas não ficam ajudando os outros. O absurdo dessa filosofia me deixou indignado. E você concordava com isso? No começo eu resistia, mas ela era muito insistente. Dizia que eu tinha que escolher entre ajudar estranho e construir nosso futuro. Ele balançou a cabeça. Aos poucos eu fui parando de ajudar as pessoas. E cada vez que eu fazia isso, eu me sentia pior comigo mesmo. Ricardo, por que você nunca me contou isso? Porque eu tinha vergonha, pai. Vergonha de admitir que estava virando uma pessoa ruim. E também porque eu sabia que o senhor ia me dar o conselho certo, e eu não queria ouvir na época. A honestidade dele era dolorosa, mas necessária. Nos dias seguintes, foi incrível ver meu filho voltando a ser quem ele realmente era. Ele começou a acordar mais cedo, a tomar café comigo na varanda, a me perguntar sobre meus planos do dia. Pequenas coisas que faziam uma diferença enorme na dinâmica da casa. Uma semana depois, ele chegou em casa com uma notícia que me surpreendeu. Pai, eu demiti do emprego hoje. Meu primeiro impulso foi me preocupar, mas a expressão dele não era de quem tinha feito uma loucura. Por quê? Porque aquele emprego também fazia parte da vida que não era minha. Meu chefe é igual a Patrícia. Só se importa com o dinheiro, não se importa com as pessoas. Eu estava ficando igual a eles. Ele se sentou na mesa da cozinha. Eu quero voltar a trabalhar com alguma coisa que me dê propósito, não só dinheiro. E o que você está pensando em fazer? Lembra que eu sempre quis ser professor? Antes de conhecer a Patrícia? Eu lembrava perfeitamente. O Ricardo sempre foi bom em explicar as coisas para os outros, sempre teve paciência com pessoas que demoravam para entender. Claro que lembro. Eu vou fazer um curso de licenciatura. Quero dar aula de matemática para o ensino médio. Os olhos dele brilhavam de um jeito que eu não via há anos. Eu sei que vou ganhar menos dinheiro, mas vou ganhar mais satisfação. Fiquei emocionado com essa decisão. Filho, você tem certeza de que é isso que quer? Absoluta, pai. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas, como o senhor sempre fez. Quero ter uma profissão que me deixe orgulhoso, não só uma profissão que me deixe rico. Ele fez uma pausa. E tem outra coisa. O quê? Eu quero aprender a tocar os negócios com o senhor. Não sei se o senhor ainda tem interesse em empreender, mas se tiver, eu gostaria de trabalhar junto. Essa proposta me pegou completamente desprevenido. Ricardo, você tem certeza? Empreender não é fácil. É muito trabalho. Pai, eu cresci vendo o senhor trabalhar. Aprendi mais sobre negócios observando o senhor do que em qualquer faculdade. E agora eu quero aplicar esse conhecimento junto com o senhor. A determinação dele era impressionante. Ficamos planejando por horas. Eu ainda tinha algumas economias guardadas,
alguns contatos no ramo alimentício, algumas ideias que nunca tinha colocado em prática por falta de um sócio de confiança. A ideia de trabalhar com meu filho me emocionava de uma forma que eu não esperava. Pai, ele disse numa dessas conversas de planejamento, eu quero que o senhor saiba que esses últimos dias têm sido os melhores que eu tive em anos. Acordar de manhã e tomar café com o senhor, conversar sobre planos, ouvir suas histórias. Eu tinha esquecido como era bom ter uma família de verdade. Eu também estava com saudade disso, filho. E eu quero pedir desculpas de novo. Não só pelo que aconteceu, mas por todo o tempo que a gente perdeu. Por todos os conselhos que eu não pedi. Por todas as conversas que a gente não teve. A voz dele estava embargada. Ricardo, o importante é que a gente está aqui agora. O passado a gente não muda, mas o futuro a gente constrói junto. Ele sorriu. E era o sorriso do meu menino de novo, sem a máscara de adulto amargurado que ele tinha usado por tantos anos. Pai, posso fazer uma confissão? Claro. Eu sempre admirei o senhor. Mesmo quando estava me afastando, mesmo quando estava ouvindo a Patrícia falar mal da nossa família, lá no fundo eu sabia que o senhor era o homem mais íntegro que eu conhecia. E isso me incomodava. Por que te incomodava? Porque me fazia sentir culpado por não ser igual ao senhor. Era mais fácil diminuir o senhor do que admitir que eu estava sendo uma pessoa pior. Essa confissão me partiu o coração e me curou ao mesmo tempo. Filho, você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser a melhor versão de você mesmo. E pelo que estou vendo, você está no caminho certo. Ele se levantou e me deu um abraço apertado, daqueles que a gente dá quando sente que quase perdeu alguma coisa muito importante. Naquela noite, deitado na cama, pensei em como a vida dá voltas estranhas. 3 semanas atrás, eu era o estorvo da família. Agora eu era sócio do meu filho, confidente dele, amigo dele. A humilhação no casamento tinha sido dolorosa, mas tinha sido necessária. Às vezes a gente precisa mostrar seu valor para lembrar as pessoas de quem você realmente é. 6 meses depois daquele casamento que mudou tudo, eu estava na inauguração da nossa nova padaria. Isso mesmo. Eu e o Ricardo decidimos abrir um negócio juntos, mas desta vez não era só sobre ganhar dinheiro. Era sobre construir alguma coisa que tivesse significado, que servisse à comunidade, que fosse motivo de orgulho para nossa família. O local estava cheio de gente conhecida. O Antônio estava lá, claro, junto com a família dele. Vários vizinhos antigos, amigos de décadas, pessoas que sempre me respeitaram mesmo quando eu achava que tinha perdido o meu lugar no mundo. E ali no meio de toda essa gente boa, estava meu filho, de avental, atendendo clientes com aquele sorriso genuíno que eu não via há anos. A Marina chegou com o Henrique e as crianças. Os meus netos, que durante anos mal me visitavam, agora passavam os finais de semana na padaria, aprendendo a fazer pão, ouvindo minhas histórias, me chamando de vovô com carinho de verdade. Era impressionante como crianças sentem a diferença quando os relacionamentos familiares estão saudáveis. Pai, disse a Marina, se aproximando de mim no balcão, eu queria que o senhor soubesse que estou muito orgulhosa, não só da padaria, mas de como o senhor conseguiu salvar nossa família. Ela tinha lágrimas nos olhos. Quando eu penso em como a gente estava 6 meses atrás e olho para a gente hoje. Marina, eu não salvei nada sozinho, respondi. Vocês que decidiram mudar. Eu só mostrei o caminho. Era verdade. Por mais que minha atitude no casamento tivesse sido o estopim, a mudança real veio da decisão deles de serem pessoas melhores. Olhei para o Ricardo, que estava explicando para uma cliente sobre os diferentes tipos de pão integral que fazíamos. Ele tinha emagrecido um pouco, não porque estava passando dificuldade, mas porque estava mais feliz, mais ativo, mais vivo. O divórcio tinha sido finalizado há 2 meses, e embora tenha sido doloroso financeiramente, ele dizia que foi o melhor investimento que já fez na vida. Sabe o que mais me deixa feliz nessa história toda? Continuei falando com a Marina. É ver que o Ricardo voltou a ser quem ele realmente é. Não quem a Patrícia queria que ele fosse, não quem eu quero que ele seja, mas quem ele escolheu ser. Ela concordou, observando o irmão trabalhar. Durante a tarde, algumas pessoas que estavam no casamento apareceram na padaria. Dava para ver a diferença no jeito que elas me tratavam agora. Não era bajulação, era respeito genuíno, porque elas tinham visto naquela noite o que acontece quando uma pessoa tem caráter suficiente para se defender sem perder a dignidade.
No final do dia, quando estávamos fechando, o Ricardo veio falar comigo. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor planejou tudo o que aconteceu no casamento? A conversa com o garçom? O encontro com o Antônio? O discurso no microfone? Eu sorri, lembrando daquela noite. Não, filho. Eu não planejei nada. Eu só aproveitei uma oportunidade que apareceu. Mas o senhor sabia que o Antônio era dono da casa de festas? Não fazia ideia. Foi uma coincidência que eu transformei numa lição. E se ele não estivesse lá? Se a situação fosse diferente? Aí eu teria encontrado outra forma de mostrar meu valor. Porque quando você sabe quem você é, Ricardo, sempre existe uma forma de lembrar os outros disso. Ele ficou pensativo por um momento. Pai, o senhor se arrepende de alguma coisa que aconteceu? Era uma pergunta interessante. Me arrependo de ter demorado tanto para tomar uma atitude. Me arrependo de ter aceito ser desrespeitado por tanto tempo, achando que era amor de pai. Fiz uma pausa. Mas não me arrependo de ter mostrado para vocês quem eu realmente sou. E a Patrícia? O senhor tem pena dela? Essa pergunta me pegou de surpresa. Tenho sim, Ricardo. Tenho pena de qualquer pessoa que confunde ter dinheiro com ter valor. Tenho pena de quem acha que para subir na vida precisa pisar nos outros. Era sincero. Eu realmente sentia pena dela. Ela tentou falar comigo na semana passada. Ele me contou. Disse que estava arrependida, que queria tentar de novo. E você? Eu disse que algumas coisas não têm conserto, pai. Que quando você mostra quem realmente é, as pessoas vão acreditar. Fiquei orgulhoso da maturidade dele. Naquela noite, em casa, eu estava na varanda olhando as estrelas e pensando em como a vida tinha mudado. O telefone tocou. Era uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiado. Alô? Seu Osvaldo? Aqui é a Patrícia. O sangue gelou nas minhas veias por um segundo. O que você quer, Patrícia? Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento. E por tudo que eu fiz nos últimos anos. A voz dela estava diferente, mais humilde, mais quebrada. Tá bom, respondi simplesmente. E? É só isso. Eu queria que o senhor soubesse que eu reconheço que estava errada. Que o senhor não merecia ser tratado daquele jeito. Fiquei em silêncio por um momento, processando o pedido de desculpas. Patrícia, eu aceito suas desculpas. Mas quero que você entenda uma coisa. O problema nunca foi entre mim e você. O problema foi você tentar destruir a relação entre mim e meu filho. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Eu sei disso agora. E sei que perdi o melhor homem que já conheci por causa do meu orgulho. Não foi orgulho, Patrícia. Foi falta de caráter. Orgulho a gente consegue domar. Falta de caráter é mais difícil de consertar. Talvez eu tenha sido duro demais, mas era a verdade. O senhor tem razão. Eu só queria que soubesse que aprendi a lição. Espero que sim. E espero que use essa lição para ser uma pessoa melhor daqui para frente. Desliguei o telefone sem raiva, sem rancor, só com a satisfação de saber que a verdade tinha triunfado. Voltei a olhar para as estrelas e pensei na minha Célia. Será que ela estaria orgulhosa de como eu lidei com tudo? Acho que sim. Ela sempre disse que eu era teimoso, mas que essa teimosia servia para defender o que era certo. E foi exatamente isso que fiz. Hoje, quando eu acordo de manhã, eu sei quem eu sou. Sou Osvaldo Santos, 68 anos, pai do Ricardo e da Marina, avô de 4 netos que me amam de verdade. Sou um homem que construiu uma vida honesta, que ajudou pessoas quando podia, que não abaixou a cabeça quando foi desrespeitado. Sou um homem que aprendeu que às vezes você precisa mostrar seu valor para lembrar as pessoas de quem você realmente é. E que quando você faz isso com dignidade, sem crueldade, só mostrando a verdade, o resultado é sempre positivo. A lição que eu quero deixar para vocês que estão ouvindo essa história é simples. Nunca deixem ninguém definir seu valor por vocês. Não importa se é filho, nora, cônjuge ou qualquer outra pessoa. Vocês sabem quem vocês são. Sabem o que já fizeram de bom na vida. Sabem o quanto já se sacrificaram por amor. E quando alguém tentar diminuir vocês, lembrem-se da minha história. Às vezes, a gente precisa de uma conversinha com o garçom para descobrir que o estorvo da família, na verdade, é a pessoa mais importante da festa. Comenta aí se isso já aconteceu com vocês ou com alguém da família de vocês.
Alguém precisa ouvir essa história. E lembra de se inscrever no canal Café com Vovô, porque toda semana tem uma história nova que vai mexer com seu coração. Até a próxima. E lembrem-se, respeito não se pede, se conquista. E se conquista sendo exatamente quem vocês são, sem pedir desculpas por isso.